Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui na nossa live, né, de fisioterapia neurofuncional do grupo Ser Educacional. Gostaria de dar boas-vindas a todos, né, agradeço aí a presença de todos os participantes e também, né, dos nossos palestrantes. Eu me chamo Hélio Damasceno, né, sou coordenador do curso de fisioterapia da Uninasal Caruaru, né, aqui em Pernambuco, e a nossa live, né, vai se tratar sobre alguns temas, algumas particularidades da fisioterapia neurofuncional, e gostaria de dar boa noite, né, e boas-vindas aos nossos palestrantes, né, a professora Maria Júlia Nunes, que é fisioterapeuta, a professora Dreisiale Vila Nova, também é fisioterapeuta, e ao professor, né, Olavo Chienes, fisioterapeuta também, que estaremos aqui debatendo sobre essas particularidades da fisioterapia neurofuncional. Então, nós iremos iniciar nossa live. Lembrando a vocês que vocês podem internar, o certificado vai estar disponível para vocês. Esse certificado ele vai estar disponível no site, né? O mesmo site da inscrição, evento.cereduc.com, de 18 meses no cadastro do participante. Então, assim que terminar, daqui a 2 dias, vocês podem estar conectando lá no site e verificando o certificado de vocês. Então, eu vou agora apresentar nossos palestrantes. A gente pensou em um formato dinâmico, né, para ser mais interativo. Então, a professora Maria Júlia Nunes, ela é graduada em fisioterapia pela Universidade Católica de Pernambuco, 2006. Ela é mestre em educação no ensino na área de saúde, pela Faculdade Pernambucana de Saúde, aqui em Pernambuco, pós-graduada pela Faculdade Integrada do Recife, a FI, em fisioterapia neurofuncional. Ela é delegada da Abrafim, Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional do Estado de Pernambuco, membro da Acredito que a conexão de Hélio travou. Vocês me ouvem? Sim, sim. Joia. Então, vou terminar aqui de me apresentar, depois a gente passa para os outros convidados. Então, como o Hélio estava dizendo, eu faço parte também da Comissão de Saúde Funcional do CREFITO 1, que é o CREFITO aqui da nossa região. Sou profissional orientadora da SES Unita, sou professora da Uninasal, aqui de Caruaru, das disciplinas relacionadas à fisioterapia, fisiopatologia nas disfunções neurológicas, fisiopatologia nas disfunções musculoesqueléticas e fisioterapia em traumatortopedia. Então, atuo há pouco mais de 14 anos, especificamente nas áreas de fisioterapia neurofuncional e fisioterapia traumatortopédica. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto com esses dois colegas brilhantes aí na área. Bom, então acho que eu vou me apresentando também, né? Enquanto o Hélio retoma. Então, eu sou Dreisiale Mota, sou fisioterapeuta, sou pós-graduada na área de aprendizagem, desenvolvimento e controle motor, e também docência do ensino superior, e possuo mestrado na área de neuropsiquiatria e ciências do comportamento pela UFPE. Atuo na área de fisioterapia neurofuncional, também com Pilates, e sou professora do curso de fisioterapia da Uninasal Caruaru. Né? Lá eu leciono as disciplinas de anatomia humana, anatomia aplicada e fisioterapia neurofuncional.
Olá, pessoal. Tive um problema de conexão. Isso. As professoras se apresentaram, né, e vou apresentar agora o nosso professor Olavo Ximenes. O professor Olavo, ele é mestre em Educação em Saúde, fisioterapeuta, né, acupunturista, professor de graduação e pós-graduação, e ele é pioneiro no Ceará nos tratamentos em pós-operatórios. Boa noite, né? Como o professor Hélio está falando, eu venho há 31 anos trabalhando na área da físio e sempre trabalhando nessa parte reparadora, né? Então, mesmo eu tendo muitos anos nessa área de acupuntura, de eletroacupuntura, que foi um dos trabalhos mais de esforço grande para colocarmos isso na saúde pública, né? Porque até que ponto essa saúde pública teria o direito de uma eletroacupuntura, não só da acupuntura, né? O uso de aparelhos elétricos, correntes dinâmicas aí nas agulhas de acupuntura. E hoje eu trabalho, além de coordenador do curso de fisioterapia da Uninasal sede aqui em Fortaleza, desde 2012, eu faço os atendimentos totalmente reparadores, desde os pós-operatórios, reparadores estéticos e funcionais, onde engloba determinadas lesões neurológicas relacionadas a tegumento e funções diversas. E agora, na pandemia, houve um aumento grande da procura de faces com escara, nas regiões da hemiface, e com lesões neurológicas associadas a essas lesões. Por isso que a gente vai discutir um pouco isso aqui hoje à noite. Um prazer estar com todos vocês, professoras também e o professor. Eu acho que o professor Hélio está sempre caindo, né? Um pouco, eu acho que é a internet, e a gente vai continuando debatendo, né? Seria interessante sabermos um pouco da vivência das duas professoras nesse momento que houve agora do ano passado para cá dessa pandemia, né? Aumentou a procura por fisioterapeuta, a fisioterapia se destacou mais, mas ela se destacou muito em momentos cardiorrespiratórios, respiratórios e terapias intensivas. E esse pós-Covid, né? Depois fomos vendo, fomos aprendendo cada vez mais as notícias, os casos clínicos aparecendo de pessoas aí prolongando esse tratamento, essa reparação do pós-Covid e com muitas sequelas neurológicas, né? Então, como as professoras vivenciaram esses momentos, né? Esse momento que foi tão árduo para muitas famílias com perda, como também com lesões. E, às vezes, pessoas saudáveis, né? Uma coisa que a gente fica, assim, até hoje, um ponto de interrogação, como ontem eu estava com um paciente comentando. Pessoas com totalmente comorbidade saíram bem dessa pandemia. E outras pessoas totalmente saudáveis entraram em lesões neurológicas e também a óbito. Então, até que ponto vocês vivenciaram isso e conseguiram ver essa sociedade em busca da fisioterapia, dessa questão reparadora, neurológica, funcional e de voltar ao convívio, né, familiar e social? Olavo, é bem interessante essa sua fala, né, essa sua colocação, porque os impactos, eles são gigantescos, né, e são de várias ordens, né. Então, é claro que, obviamente, né, os pacientes procuram um fisioterapeuta muito pela questão motora ou respiratória, né, como você colocou, que está sendo muito evidenciado nessa questão de COVID. Então, mesmo no pós-COVID, né, a reabilitação respiratória ela tem sido bem procurada, assim também como a parte motora. A gente tem tido, né, além da questão mais óbvia, que é a situação daquele paciente que passou muito tempo hospitalizado, muitas vezes ele precisou ser sedado, e dentre as medicações teve bloqueador neuromuscular. Então, a reabilitação motora desse paciente se torna um pouco mais demorada, né? E desde aqueles que não chegaram a ter essas complicações, né, a ponto de ir para a UTI, mas que com o passar do tempo começam a
a sentir no corpo alguns efeitos a longo prazo, né? Então, a gente tem notado pacientes com muita fadiga que eles antes do Covid, eles não relatavam, uma diminuição gigantesca no condicionamento cardiorrespiratório e no condicionamento físico também, né? Isso eu estou falando de questões simples, né? Isso sem partir ainda para sequelas mais graves, neurológicas, de fato. Mas, e aí, quando a gente chega, na minha vivência, né? Quando a gente chega no paciente, a gente vai lidar ali com um conjunto de situações. Então, não é só um paciente que está com dificuldade respiratória e dificuldade de condicionamento e dificuldade motora, mas a gente vai ter ali uma condição psicológica muito envolvida, a gente vai ter ali outros fatores também nutricionais envolvidos, né? E é aquela história, né? A pandemia, ela tem afetado a todos. Então, quando a gente chega num ambiente, ou quando o paciente chega para a gente, ele traz uma carga, né? Então, os impactos que a gente tem que pensar, né, da doença, do Covid, não é só uma questão mesmo física, mas uma questão mental que está sendo também muito abordada e muito levantada, e que a gente tem que saber lidar com esses pacientes, com essas situações, com as famílias, né? Então, são pacientes que estão vindo com um déficit, uma carga emocional bem grande. Então, assim, né? E isso afeta, eu falo sobre isso porque isso afeta diretamente na condição dele de se reabilitar. Então, quando a gente chega e a gente encontra um paciente que está com a parte emocional abalada, que já está com alguns sintomas depressivos, isso vai atrasar a reabilitação motora e cardiorrespiratória dele, né? De um modo geral, né? Então, a gente tem que começar, mais do que nunca, isso sempre foi colocado em pauta, mas mais do que nunca a gente atuar com a equipe multiprofissional, né? Então, acho que não tem dado mais para a gente tentar empurrar com a barriga. Isso que nós vimos muito hoje, essa interdisciplinaridade, como foi importante. Isso fez favorecer muito a fisioterapia também hospitalar, né? Porque viram que era necessário essa integração da equipe. Né, viram que, então, você tem ideia, nós te destacamos muito aqui com ex-alunos nossos que nos ajudaram muito com o capacete Elmo, meninos que se formaram um ano e meio, e eles tiveram treinamento grande com o capacete Elmo, e foi muita felicidade nossa, que até familiares nossos, esses meninos acudiram, né, como a gente chama no Nordeste, né, e então foi interessante, né, essa modernidade, essa atualidade do capacete, né, que ajudou muito a reabilitar, né, durante aquele processo de internamento, né, e não favorecer um complexo muito maior de terapêuticas que possam levar a todos esses danos que você, né, professora, chegou a vivenciar. E, professora, sobre, assim, algum tratamento muito prolongado você chegou a ver, você chegou a professora Maria Júlia, um tratamento que você, do ano passado para cá, a pessoa ainda está com sequela, a pessoa ainda está com deficiência, como você viu tudo isso aí do ano passado para cá, para esse mês de julho? Excelente pergunta, professor. Eu tenho lidado com pacientes com Covid realmente na reabilitação pós-hospitalar, né? Então, atualmente eu não estou trabalhando com pacientes nem em ambiente de UTI, nem em ambiente de enfermaria, mas no ambiente ambulatorial. E a gente tem pacientes, sim, que tiveram a Covid ano passado, em outubro, em novembro, precisaram ficar 30, 40, 50 dias hospitalizados. Muitos desses dias numa UTI, em assistência ventilatória mecânica, e aí, como a professora Dreise falou, esses pacientes chegam para a gente com repercussões multissistêmicas. Não é apenas alterações respiratórias, alterações cardiovasculares, mas a gente tem também pacientes com alterações neurológicas, alterações musculoesqueléticas, alterações psiquiátricas, não é? Então, muitos pacientes relatando déficit de memória, alterações na cognição, isso tem sido bem presente. Então, nós temos, sim, pacientes que têm uma reabilitação mais longa. E aí, como a professora estava falando,
primariamente, a busca pelo fisioterapeuta foi do fisioterapeuta cardiorrespiratório. Entretanto, com essas manifestações multissistêmicas, a gente tem visto a necessidade de fisioterapeutas que também têm expertise em outras áreas. E aí eu chamo a atenção para os nossos alunos que ainda estão aí no 9º, 10º período, no 8º período, a importância de entender o paciente na sua forma integral e não separadamente. Você, quando está no ambiente de UTI, atendendo um paciente pós-Covid, você tem que entender sobre fisioterapia neurofuncional, você tem que entender sobre fisioterapia cardiovascular, você tem que entender sobre fisioterapia respiratória. Obviamente que a gente não consegue dominar todos os assuntos. A gente tem a área de maior afinidade, a área de maior expertise, mas a gente precisa compreender que a gente está diante de um paciente com uma patologia que afeta múltiplos sistemas. E a gente precisa ser capaz de identificar onde é que uma alteração vai interferir na capacidade daquele paciente, seja agora, no momento atual, ou seja, quando o nosso paciente receber alta da UTI. Imagina que um paciente, ele passa 30 dias em assistência ventilatória mecânica, 20 dias em assistência ventilatória mecânica, e aí o paciente, ele começa a sentar realmente no leito após 20 dias de hospitalização. Imagina a perda muscular, a sarcopenia que esse paciente vai ter, a perda da densidade mineral óssea que esse paciente vai ter e como a gente vai ter que trabalhar para poder recuperar esse paciente, devolvê-lo à sua capacidade funcional para que ele desempenhe suas atividades de forma compatível com o seu quadro anterior. Né? Então, realmente, a gente tem lidado, sim, com pacientes com a reabilitação mais prolongada devido a essas repercussões multissistêmicas, né? Até porque, né, professora, eu acredito que vocês também, como o professor Hélio, né, todos encontraram pacientes que não eram só Covid, né? Eles tinham uma relação com derrame, né, com AVE, tá? Então, quantos a gente viu o ano passado essa relação? O cara entrou com Covid no hospital e logo depois teve algum problema muito mais sério neurológico, né? Então, vinha aquela dúvida de toda a equipe, né? Vamos tratar o que primeiro, né? Eu achei muito interessante como você fala, tratar o geral, né? Eu nunca esqueço de uma antiga professora nossa que ela falava, você é fisioterapeuta, olhe do fio do cabelo à ponta do dedo, né? Do pé, né? Para poder a gente conseguir visualizar o todo desse paciente, né? Então, vocês viram toda essa demanda e essas relações, porque lembram que o ano passado todo mundo ficava a perguntar, cadê os AVC, cadê os AVE, cadê os aneurismas, cadê todas as outras patologias que eram grandes nos hospitais públicos e privados nossos, né? Então, como vocês viram isso, essa relação paralela, a falta de leito, esses pacientes adoecendo, que nós encontramos pacientes muito que ficaram em casas, né, porque não tinha leito, e privado, não tinha leito, vamos cuidar desse aneurisma em casa, né, com todo aquele arsenal de hospital, vamos cuidar com aquela fratura de fêmur, também com a tendência à coagulação, né, a problema de embolia pulmonar. Como é que vocês viram tudo isso aí, nessa confusão do ano passado, mais no ambiente de vocês? Maria Júlia quer falar. Pode seguir, Dreise, depois eu falo. Bom, na verdade, é assim, né, como o professor lá colocou, de primeiro, assim, como a questão da pandemia, da Covid, foi muito forte, a gente, de fato, todo mundo esqueceu um pouco as outras doenças que continuavam existindo, né? Não só as questões de AVC, infarto, que são muito comuns, né? E tem uma incidência muito alta no nosso país, como a questão de câncer, enfim, né? Coisas que também não podiam ser deixadas para depois e tiveram que ficar em segundo plano. E aí, eu particularmente comecei a tomar um certo susto quando a gente começou a ver a quantidade de casos que apareciam de pessoas com doenças de coagulação, né? As consequências da doença de coagulação. Então, vieram os AVCs, vieram vários infartos também, no caso que eu falo, infarto do miocárdio, né? Questão de embolia pulmonar, tromboses. Então, esses
essas doenças que já eram muito comuns e tinham uma frequência muito alta antes da pandemia, ela voltou a ser lembrada, acho que mais ou menos ali em julho, agosto do ano passado, porque a gente começou a ver essa correlação dos pacientes que tinham tido Covid e estarem apresentando esses quadros quando já não saíam do hospital com a sequela neurológica, né? Então, é uma doença que a gente ainda conhece muito pouco e que quando começou essa incidência, todo mundo começou a se perguntar, como assim? O que é isso que está acontecendo? E aí é muito comum, assim, na reabilitação, a gente ter algum tipo de sequela neurológica. Então, às vezes, não é um AVC, né? Não chega a ser uma coisa assim, porque um AVC, para muita gente, é uma das coisas mais graves, né? Às vezes não chega a ser um AVC, mas chega a ser uma lesão nervosa periférica por conta do uso de bloqueadores neuromusculares. Então, é muito comum, isso já era comum em pacientes que passavam muito tempo hospitalizados em UTIs, eles terem lesões nervosas periféricas. E aí, com o aumento de internalizações por conta de Covid, né, então isso começou a ser mais frequente. Então, o paciente pós-Covid, ele vem com todas essas questões que a gente falou, né, e pode ainda vir com uma lesão nervosa periférica, como, por exemplo, que eu vou citar aqui, a síndrome do pé caído, né, que a gente vai ter uma lesão nervosa periférica. É muito comum, muito comum, muito comum. E demora um tempo para reabilitar, né? Então, imagina, é aquele paciente que o relato que eu escutei de um paciente assim, que me marcou muito, que ele passou 70 dias internado na UTI e, no total, foram 85 dias de internamento, né? E ele chegou para mim dizendo assim, olha, eu não senti nada, eu não senti, assim, dor, sofrimento, mas o que me abalou foi que eu dormi. O que eu me lembro é que eu entrei no hospital, eu estava com muita dificuldade para respirar, e eu dormi, e quando eu acordei, eu não conseguia nem me mexer, porque ele perdeu todo o controle muscular dele, né? E quando ele sai disso e começa a dizer, como assim? Eu fui dormir bem, me acordo após 70 dias. E eu estou dessa forma. Como assim? Né? E existe, além de existir uma questão psíquica e psicológica mesmo envolvida na questão da pandemia, imagina para um paciente desse como é uma reabilitação. Né, dele tentar se levantar e não conseguir, de sentarem ele não conseguir se manter sentado. Aí vem uma reflexão, né, professora, que foi até uma reunião no hospital lá, uma reflexão também dos nossos colegas, né, e não só fisioterapeuta, mas enfermeiro, médico, né, intensivista, por que não passar naquele leito do paciente e corrigir a postura dele, mesmo ele estando entubado, né, isso foi uma reflexão muito grande, né, porque as pessoas estavam ali de plantão, né, constantemente, então por que não organizar um pouco aquele corpo daquele paciente, né, pensando no futuro que ele vai ter de andar, de ambular, né, que essa questão do pé foi muito visto, né, que você falou aí, pé equino, né, que a gente chama. E ainda mais porque o paciente agora, né, com Covid, né, que também já era uma prática da UTI, pronar o paciente em determinadas situações de insuficiência respiratória, mas aí isso tem sido bem comum com o paciente de Covid, então na posição em prono, o pé fica, né, na flexão plantar. Então isso facilita ainda mais, né, para que o paciente saia com uma sequela. E se ele tiver ali o nervo acometido, então tem todos os fatores facilitadores para que ele saia. Eu fiquei admirado dessas feridas da hemiface, né? Elas vieram aparecer assim na época de junho já, as pessoas que ficaram muito tempo, né, em respiradores e ficaram muito tempo em prono, porque todo mundo queria ficar em prono, né, o ano passado, né? Hoje melhorou mais isso, nessa conduta, mas então era um desconhecido. Então começou a vir feridas na face. E como eu trabalho com a parte dermatorreparadora há muitos anos, né, então veio muitas feridas, essas escaras com lesões neurológicas, paralisias faciais associadas, escaras imensas, tá, que corroiu bastante o tecido dérmico, né, e foi uma coisa, meu Deus, e agora? Esses pacientes, as infecções oriundas dessas feridas,
que não eram escaras do cóccix, eram escaras totalmente nemifaces. Então, infecções, essa infecção pegou da onde? Dali. Nessa semana eu estava conversando com o professor nosso, o professor Leonardo, e a gente estava discutindo justamente isso, né? Uma reflexão que a gente pode até discutir também aqui. Sermos éticos e sermos bem verdadeiros, né? Quando a gente assumir um trabalho, né? Como a professora Maria Júlia falou, a gente entende, a gente é formado para ser um fisioterapeuta, mas a gente tem umas áreas mais afins. E devido à falta de profissional, muita gente assumiu os empregos aí sem ter noção do que estava fazendo. Então, a gente viu que 40% dessa turma muitas vezes não estavam preparados para estar ali. Então, vamos refletir, né? Será que eu estou no lugar certo? Né? Será que não é legal indicar um colega meu que sabe lidar mais com essa parte do respirador? Né? Então, a gente viu muito essas condutas também, né? Porque eu achei lindo quando a gente viu os terapeutas do Brasil todo. Aqui a gente viu meninos tirando o paciente com o elmo na cabeça ali, o elmozinho, porque é na cabeça, né? O elmo, e dançando com o paciente. Por quê? Eu não vou mexer no paciente. Sim, tiraram, fizeram o balanceado do paciente na hora da UTI, frente, costa, lateral. A gente até brincava que era como se fosse a marcha do cavalo manga larga marchador, onde ele marcha para frente, para trás e para os lados, né? E é interessante, os meninos aplicavam isso. Então a gente ficava vibrando, meu Deus, que legal, o cara está trabalhando a fisioterapia com amor. Né? Então, aquela conexão do diálogo, de mostrar o vídeo da família, pegar o celular aqui e ligar o telefone da família para falar com aquela pessoa que está consciente, né? Então, nós vimos muito assim uma falta de mais cuidados, de amor, às vezes. Por exemplo, tinha paciente que colocava o elmo à noite e começava a saturação baixar. Quando você via, estava afogado, porque o paciente perdeu peso, desinchou mais, tá? E o elmo fogado, aí a pessoa, por preguiça de mudar um elmo PP, ou um elmo, né, com a característica mais apertadinha, e a borracha estava mais gastada, botava só o lençol ao redor aqui, para prender, mas o ar escapava. E escapava e aquela paciente ia saturando menor. Imagine isso a noite toda, né? Imagina a noite toda, que muitas vezes a gente era socorrido por algum familiar que estava lá acompanhando no leito, né? E a gente corria, olha lá, o que está vendo? Né? Aí descobria que o elmo estava mal colocado, né? Então, é isso que é a reflexão que a gente quer deixar aqui para um monte de pessoas, alunos que estão aí para se formar, amando essa parte da reabilitação, né? Professor Hélio, deixa a palavra com você, para a professora Júlia tem muito o que falar, e o professor Hélio aí está com conexão boa agora, né? Então, vamos lá, né, professor Hélio? Prazerzão essa turma de Caruaru. Caruaru Olá, também... professores. Agora a conexão melhorou. E Caruaru, né? Por exemplo, vocês pegam a região fria, né? Em julho. Né? Bem frio à noite e tal. Aí você fica pensando, né? Olha o Covid, olha as gripes, olha toda essa estrutura, né? Essa estrutura aí do pulmão e etc. Né? Professora Júlia, teve alguma inovação de tratamento assim? Porque eu cheguei a ver semana passada no documentário um hospital de São Paulo, que eu não me lembro qual é o nome, que levando até os pacientes que já estavam melhor um pouco para pegar o sol nas varandas, no jardim. Teve alguma conduta assim que chegou a ser vista nesse paciente que, entre aspas, ele já tinha saído daquela fase de Covid, né? Mas estava no hospital por conta das sequelas, né? Isso. Em relação ao ambiente hospitalar, como não é meu ambiente de trabalho atualmente, até antes da pandemia eu ia com os estudantes realmente para o hospital, mas depois da pandemia, devido à redução de campo de estágio, tudo, a gente não tem ido mais para a enfermaria. Então, realmente, inovação nesse sentido, no hospital eu não sei informar o senhor. O que a gente tem observado na prática clínica é o aumento de estudo com vibração de corpo inteiro. Sabe aquela plataforma vibratória? Então, existem estudos com atletas, existem estudos com populações neurológicas decorrentes de outras patologias, né, de base e tudo, mas, inclusive, tem sido estudado agora na COVID, né, em decorrência das repercussões funcionais, e tem tido um bom resultado. Então, eu acredito que futuramente vão sair mais estudos promissores nesse sentido, né? A gente já tem de outras populações,
mas na COVID essa tem sido uma novidade. Mas, no geral, eu acredito que o que a gente precisa compreender é que o paciente da COVID, com sequela neurológica, com repercussão funcional neurológica, como o Dreise disse, é um paciente descondicionado. A gente nunca pode dizer 100% para tudo, mas a maioria esmagadora dos pacientes que sofreram AVC, a maioria dos pacientes que sofreram Guillain-Barré, que tiveram algumas repercussões neurológicas, chegam para a gente com descondicionamento físico. Então, esse paciente que teve COVID, que teve um AVC secundário à COVID, que teve Guillain-Barré secundário à COVID, que tem qualquer outra encefalopatia secundária à COVID, é um paciente que vai chegar para a gente com descondicionamento. Pelo próprio tempo de internamento, né, dele, e pela própria redução da mobilidade, pela fraqueza muscular, pelo tempo prolongado de hospitalização. Então, como é que a gente trata um paciente que está descondicionado? Qual é o arsenal que a gente tem para tratar esse paciente? Então, assim, são muitas coisas que a gente tem e que a gente talvez nem precise muito de inovação nesse sentido, entende? Basta a gente conhecer o básico. Qual é o básico? Cinesioterapia. O que é que eu preciso para condicionar um paciente meu? Eu preciso levá-lo para o aquecimento, para o descondicionamento e depois voltá-lo para o basal. Trabalhar com o desaquecimento, não é isso? Então, eu preciso ter conhecimento disso. Eu não preciso ter um conhecimento rebuscado, né? Eu não preciso ir buscar muita coisa nova, coisa que eu não conheço, para ir tratar meu paciente. O que o senhor falou é extremamente pertinente. A gente é habilitado para fazer isso, e se a gente não sabe, a gente precisa procurar outro colega para fazer. A gente precisa trabalhar com o que a gente sabe. E se aquilo que a gente não sabe é uma necessidade nossa, a gente precisa se capacitar. E aí eu chamo a atenção para a quantidade de coisas que a gente tem, de cursos, de formação que a gente tem disponível atualmente na internet. Essa live, por exemplo, é uma delas, que facilita no atendimento desses pacientes. Então, a gente tem cursos de formação de curta duração, de média duração, de longa duração, e a gente tem muita coisa gratuita. A gente tem muita coisa de qualidade gratuita que o estudante, o profissional pode aprender, pode se aperfeiçoar. Então, a gente teve um aumento aí da fisioterapia em UTI enorme, imenso, que eu acho que ninguém pensava nesse aumento, né? Então, a gente precisa se capacitar para atender esse paciente. Se é a sua vontade, você acabou de se formar, você está sem perspectiva de emprego, existe oferta de emprego na área de UTI, você gosta dessa área, mas não se sente ainda capacitado, estuda, vai se aperfeiçoar e vai atender o paciente, que dá, né? Então, eu concordo demais, acho extremamente pertinente a fala do senhor quanto a isso, da gente muitas vezes se meter a fazer o que a gente não sabe, né? E dá errado para a gente e para o paciente, né? É uma coisa que Maria Júlia falou e eu queria ressaltar que ela falou em uma ordem e eu acho que é uma ordem que tem que ser cumprida e tem que estar atento a isso. Ó. Se você gosta dessa área, né? Vou repetir o que ela falou. Se você gosta dessa área, quer atuar, mas não tem experiência, primeiro você estuda, se capacita para depois ir atender o paciente, não ao contrário, né? Porque, infelizmente, às vezes, assim, né? Não é julgando, porque cada um sabe onde é que seu calo aperta. Mas a gente tem que ter responsabilidade, porque a gente está lidando com pessoas, com a saúde das outras pessoas e com a vida das outras pessoas que estão sob nossa responsabilidade. E quando a gente está no mercado, a gente não está no estágio, né? Quando a gente, vamos supor, se eu nunca atuei numa área de UTI, aí agora, porque está tendo muita demanda, porque está tendo oportunidade, eu vou. Gente, pelo amor de Deus, assim, se for o meu desejo, eu quero, porque eu sempre quis, então agora eu vou estudar, vou me capacitar, né? É nessa ordem, para depois ir atender o paciente, porque não dá para ser na ordem reversa, gente, não dá para aprender na prática somente, porque você está colocando em risco a vida de outras pessoas. Você viu, professores, desculpa, se me permitem aqui, minha conexão voltou agora, e assim, quando é interessante, eu como fisioterapeuta, sou especialista na parte de terapia intensiva, só que pediátrica e neonatal,
E quando a gente fala de COVID, quando a gente fala de neurofuncional também, é importante também a gente já pensar desde os pequenininhos até os grandões, né? Nossos pacientes pediátricos, nossos pacientes neonatos, eles também é uma parcela dessa população que vem sofrendo com esses impactos, né, da pandemia que vocês tanto brilhantemente abordaram. E uma coisa muito importante que a gente trabalha muito na parte da pediatria mesmo, além da estimulação do paciente no próprio leito, né, a estimulação do desenvolvimento motor para que ele não tenha tanto atraso ou que ele se recupere fisicamente, o posicionamento é muito importante, né? Então essa reflexão aí que o professor Olavo de repente trouxe eu estou na UTI, eu não sou fisioterapeuta, mas a gente precisa também gerar um processo de educação à equipe que nós fazemos parte, porque todos que estão ali, eles são profissionais de saúde, e eles estão ali em uma unidade de terapia intensiva para prestar assistência contínua a esse paciente, né? Então, falar de posicionamento preventivo, né, eu vou minimizar uma síndrome do pé caído, eu vou diminuir o impacto de uma ulceração, né, facial nesse paciente, é muito importante. Então, a gente percebeu assim, na UTI que eu faço parte, que é aqui no IMIP, né, em Pernambuco, e as crianças, né, com lesões de face mesmo, né, pelo uso de prongas, uso de VNI. Então, a região frontal é uma área que ficou bastante acometida, porque antes o paciente ele ia para a UTI para ter esses cuidados, ele estava em ventilação mecânica, ia para uma ventilação não invasiva, mas não era algo muito pontual. E o que a gente percebe, né, nessa pandemia é que esse paciente ele precisa de pressão, ele precisa de dispositivos por um período de tempo maior do que ele passava antes. Por exemplo, teve um AVC, e foi para a UTI, teve alguma outra doença e precisou ir para a UTI, esses pacientes, na maioria das vezes, não passavam todo esse tempo prolongado no leito, né? Sem falar que o paciente COVID, o paciente principalmente de COVID, ele vai ser muito curarizado. Ele é um paciente que ele vai ter bloqueio neuromuscular pela tampa, né, como a gente brinca em dizer. É um paciente que passa muito tempo acamado e muitas vezes ele precisa ser contido, né? E a própria contenção, esse garrote em determinadas áreas do membro, esse posicionamento, isso vai impactar negativamente para esse paciente, né? Então, eu acho que o olhar também que a gente tem na parte pediátrica, de ter muito cuidado com o posicionamento, né, principalmente a neonatologia, eu acho que é muito válida essa visão na parte adulta também, né? Então... Interessante, né, professor Hélio? Você falou da pediatria e também precisamos de ex-alunos nossos que estão atuando no Hospital São Pai, que é só pediatra. São mais de 400 leitos, uma parte convênio e outra parte SUS. E há pouco tempo atrás, um mês atrás, nós precisamos de uma criança autista, porque não é só aquela criança saudável que pegou Covid, não. Ela é a criança que tem algum fator neurológico, outro, ou traumatológico, etc., né? Então, essa criança era autista. Então, quando eu liguei para a Kátia, que foi nossa aluna da segunda turma, e formada, e a Cátia, não, professor, já estou dando uma olhada, porque eles continuam chamando de professor, né? Engraçado, né? Depois, eu disse, não, sou Olavo, pessoal, sou Olavo. Aí cheguei, não, professor, já olhei, essa criança está sendo, a gente vai manusear ela no outro setor, onde tem plantão direto de fisioterapeuta, porque era uma criança autista, ela não poderia ficar só sem os pais ali. Então, interessante essa relação, né? Porque a criança, não foi aquela criança normalzinha que pegou a Covid, né? Mas ela é uma criança que já tem outros problemas neurológicos, né? E ela precisa de mais ajuda ainda, né? E é interessante, pegando só para eu não esquecer esse gancho que o senhor falou, muitas vezes o paciente que passava esse tempo na UTI, quando saía, ele tinha um perfil, digamos assim, entre aspas, perfil temporário do paciente neurológico, né, por estar todo acometido de muito tempo pelo desuso. Hoje a gente tem isso muito potencializado, né, desde a criança que está no UTI COVID
a um adulto. Então, se ele já saía comprometido do sistema muscular, principalmente, de resistência, capacidade aeróbica e tantas outras disfunções, né? Tudo isso potencializado. Então, é aquele paciente que, inevitavelmente, ele vai precisar de uma assistência ou de um olhar da fisioterapia neurofuncional, tendo em vista todo o seu quadro clínico, né? Não só respiratório, como a professora Maria Júlia colocou, mas de uma forma funcional, né? De uma forma global mesmo. É a chamada síndrome pós-terapia intensiva, né? Essa redução de força, todo esse quadro, essa síndrome do pé caído, né? O nervo fibular, ele passa ali enroladinho na cabeça da fíbula, então, quando o paciente está na posição prona, vai haver pressão desse nervo, né? E aí o paciente pode ter alguma neuropatia, até mesmo o paciente que está acamado com os membros em rotação externa por posicionamento inadequado, então também pode ter compressão, né, do fibular comum, e aí o paciente fica com o pé caído. Então, essa corresponsabilização da equipe de passar e organizar o paciente, isso realmente não deve ser só função do fisioterapeuta, né? Isso cabe a toda a equipe. Olha, interessante, né, quando vocês falam, né, da questão da disfunção de alguma articulação e tudo, você vê como é importante a faculdade toda, né? Às vezes o menino diz assim, eu estou aqui porque eu quero fazer, se possível, eu só queria fazer uma disciplina tal. Aí você vê como a órtese e a prótese e órtese do sexto semestre, né, do que é sexto, né, que eu às vezes confundo a matriz, que muda a matriz, e você vê como é necessário o conhecimento, que até poucos anos atrás, o terapeuta ocupacional, ele era muito, apenas o terapeuta ocupacional fazendo essa parte de prótese e órtese. Então, eu falo muito assim, pessoal, você é um terapeuta do hospital, seja um pouco vaidoso consigo mesmo, de você ter da sua bolsa de trabalho alguns utensílios que possa ajudar até fazer uma órtese desse paciente neurológico, né, que esteja ali. Às vezes, tanta coisa ali básica, barata, né, que você pode ajudar um paciente e ensinar esse familiar, né, ele sair do hospital já com alguns ensinamentos, né? Às vezes pode ser a pessoa mais científica que for, mas essa pessoa ela precisa de uma orientação quando ela está doente, né? Então, principalmente quando ela tem uma sequela ali arrastando junto com a patologia. Então, a prótese óssea é necessária, a traumatologia é necessária, a neuro é necessária, né? A pediatria, porque você vai pegar um paciente, né, também, a ergonomia, né, entra tudo. Né? Tanto que nas aulas de queimados, que a gente tem problemas neurológicos, o pior queimado que nós atendemos é o queimado que ele não queima a pele, ele queima internamente. Não transparece a queimadura no tecido dele. Às vezes uma costureira, que nós temos casos de costureira aqui, numa máquina, levou um choque e pegou toda a inervação, mas não chegou a lesionar o tecido. É muito maior dor do que a que lesionou o tecido. Tá? Porque até você recuperar essa parte interna é muito difícil. Então, a gente vai ter que olhar da órtese, né? Da funcionalidade, da ergonomia, da posição. Então, a posição que, vamos supor, ela é costureira, eu vou tentar ela deixar numa posição que vai ajudar ela a trabalhar o mais rápido possível, né? Então, a gente tem esse olhar, não custa nada, eu digo assim, é um olhar de amor, de caridade também, né, que você faz uma caridade de passar pelo leito do paciente que não é seu, né, que não precisa ser seu, do seu, e você colaborar para uma postura daquele paciente orientando, né, principalmente se ele tiver um familiar do lado, né. Então, é isso que eu digo que engloba todo esse cuidado todo neurológico, né, quando a gente chama aí a fisioterapia neurofuncional, né? A função neurológica de volta, né? As atividades, né, que a gente precisa, né? O que é que eu vou precisar depois do hospital? O que é que eu vou precisar depois de uma patologia, né? Vamos ter, porque às vezes falta essa vaidade do nosso colega, né? Falta essa vaidade, às vezes um laser tão barato, um laser pontual, no hospital não vai ter. Mas no hospital não tem, principalmente público, que não vai ter. Quebrou e o conserto é 1 ano ou mais. Então, o laser postual é baratinho, esteja na sua bolsa. Se encontrar um ferimento, ajude ali o pessoal da enfermagem a recuperar aquela lesão, né? O cirurgião plástico que está ali de plantão também. Então, essa integralidade da equipe vai mostrando
quem somos nós dentro daquela equipe, né? E não aquela mesmice, né? De achar assim, pô, o paciente já está ruim, né? Como antigamente a gente via que a gente não vê hoje. Ah, o paciente já está tão ruim hoje, né? Ele está tão gargarejando, está todo cheio de secreção, o rim já parou, o que é que a gente vai fazer de madrugada nele? Pô, vamos dar qualidade dele ter uma morte, né, muito mais tranquila, né? Então é aí que eu digo assim, a gente ter esse amor pelo aquele paciente que esteja internado e você não custa nada parar um momento do seu plantão ali para você dar uma olhada dele e às vezes, eu não quero me meter na função, no trabalho do meu colega, mas seu colega vai adorar quando você passar pelo paciente dele e ajeitar a postura dele, né? Porque às vezes ele não teve tempo. Às vezes ele está loucura. Por exemplo, nós tivemos reclamação, passei 10 anos no conselho aqui, né? Na diretoria e tudo. E agora, esse ano, toda essa parte de fiscalização, principalmente essa área de dermato, vem muito para mim. E vem esses tratamentos modernos, estéticos, modernos, entre aspas, que está dando muitas disfunções neurológicas, muitas. Tá? Botox aplicado nos orbiculados dos lábios, tá? Deslizamento de líquido de botox, porque a pessoa aprendeu no final de semana e desliza para a pálpebra. Tá, e ali passa meses, e vê um choro, vê a angústia, vê uns preenchimentos, vê uns MD codes, os fios fibrosando tudo, lesionando a fáscia, o SMAS da face, sustentação músculo-proneurótica, ocasionando uma paralisia frontal ou supraciliar, ou levantador do lábio superior. Então, isso está vindo. Mordida de cachorro, pessoal, também, do próprio cachorro que você cria. Hoje nós temos de atendimento 2 adolescentes, uma de 13 e uma de 12. Elas têm um cachorrinho dela pequeno, de médio porte pequeno, uma chow-chow e outra um maltezinho, mas eles se zangaram na hora que elas foram beijar. Cachorro de 8 anos, 7 anos dela. E avançou. No que avançou, engancharam o dentinho, a unha dele na pele delas e saiu rasgando tudo. Isso acometeu a inervação facial ali. Aí vem a paralisia associada com ferimento, e você fica louco em ver aquilo ali, e aquela menina cheia de trauma, né, porque não quer aparecer no vídeo, no colégio, no remoto dela, e aí isso a gente tem que ver o olhar dessa mocinha como um todo, né, então brinco muito, né, cachorro é para criar, para abraçar, mas não para beijar. Tá, eu digo muito isso, porque a gente pega muito essas lesões neurológicas com muito beijo de cachorro. Vai beijar outras coisas, mas não vai beijar cachorro, né? Porque cachorro é abraçar, quem tem cachorro aí, abraça e cuide, mas beijar, porque um momento ele pode ter raiva e pode vir. E o problema é ele enganchar essa unhazinha dele. E ele desesperado para sair dali, ele engancha e sai rasgando tudo. Isso é realidade nossa, orelha, né? Então, é uma realidade que compõe toda essa neuro. Então, a neuro ela está fazendo parte dos últimos anos da universidade, né? Do curso. Então, você vê por que ela está lá atrás do curso. Né? Vamos refletir todos os meninos que estão aí acadêmicos assistindo. Por que ela está no final do curso? Porque a gente já aprendeu tanto da trauma, aprendeu das outras especialidades, tudinho, né? Da saúde da criança, da urogineco, e a gente foi compor a neuro. Então, você vê, né, a gente passa a ser um profissional neuro, né, em geral. Né? Em geral. Agora, claro, quando se especificar algum dano maior, de uma especificidade maior de conduta terapêutica, seja humilde de ligar para um colega seu, né, e pedir para ele atender teu paciente, né? É isso que eu gosto de deixar sempre o recado, né? A pessoa ter humildade, falando, tem condição de você acompanhar meu paciente agora, né? Que você notou que é uma área que, né? Então é uma coisa que a gente vê. Outra coisa que a gente viu tanto, professores, que era interessante vocês falarem, por exemplo, pessoas que vocês falaram muito da parte psiquiátrica, né, da depressão que teve muito, com certeza, somente quem ficou longe dias e com medo de morrer, né, porque quem estava com capacete lúcido, né, a pessoa dizia assim, eu cheguei a ter um casal que o casal olhou para mim e disse assim, meu filho, meu marido está hospitalizado e se é de morrer eu e meu marido, que morra meu marido, porque eu sei cuidar dos meus filhos. Ela disse isso. Foi interessante, nós chegamos lá e ela, se é de morrer, morra meu marido, porque eu vou... E realmente, a mulher ficando viva com os filhos, ela consegue levar muito mais adiante, né? 90%, né? Isso da casa, né? Então, ela brincou, né? O marido, 189 quilos,
quase 2 metros de altura, imenso de gordo, e ela disse, pô, se ele morreu, e ela complicou mais do que ele, tá? Ele ficou apenas no oxigênio e ela no elmo e quase indo para o respirador. E ela disse, se ele morrer, morrer ele. Então chegou a momentos que as pessoas pensaram nisso. Imagine, eu estou aqui, tá? Minha família toda está angustiada, e olha que nós estamos muito lembrando, às vezes, de pacientes em hospital privados também. E aquele que nunca tem chance de entrar nem na sala de espera para pedir informação do seu paciente? Então, como é que vocês viram isso, né? Essa sequela, esse paciente falando, porque o que a gente só vê é elogios da físio, né? Elogios à físio, o físio foi meu coisa, mas será que teve todo esse herói? O que é que vocês... dê a opinião de vocês. Será que houve esse herói mesmo? Ou houve, às vezes, negligência de algumas pessoas que não são especializadas na área e chegaram a dar suporte, né? O que é que vocês acharam desse momento? É uma reflexão bem dura. Bem profunda, né? Bem dura realmente, e acho que parte a gente vai para a ética, né? Qual é a minha função ali naquele setor, o que é que eu devo fazer, o que é que eu tenho feito, o que é que eu consigo fazer, o que é que eu tenho expertise para fazer e o que é que realmente eu tenho feito por aquele indivíduo, pela recuperação dele, pela melhora do trabalho em equipe, né? Porque não é o paciente apenas, é o paciente, é o meu trabalho, é a minha equipe, é a harmonia do ambiente, é, como a gente tinha falado, a corresponsabilização, né? Então, eu acho que não é mídia social, no caso, as chamadas de vídeo facilitaram muito também para que esses pacientes, eles não ficassem em um isolamento tão profundo, né? Os próprios assistentes sociais, até fisioterapeutas que a gente viu aí na televisão, faziam chamadas de vídeos com um paciente para a família, para que eles tivessem esse contato com a família e minimizasse essa saudade, minimizasse essa distância, mas negligência, falta de ética e responsabilidade a gente vai ver em todos os setores, infelizmente, né? Então, cabe a gente, como formadores, como profissionais, conversarmos e principalmente demonstrarmos. Não adianta simplesmente a gente falar, né? Então, a gente fala, as pessoas escutam quando querem, mas quando eles veem a gente fazendo a coisa realmente com responsabilidade, do jeito que é para ser feito, a gente consegue formar, realmente. Uma coisa é eu só falar, outra coisa é eu demonstrar e eles verem como é que é para ser feito. Então, quando a gente demonstra, quando a gente tem a responsabilidade, quando a gente tem o empenho e a empatia, e faz até um pouco mais do que realmente nos é proposto, a gente forma, né? Então, a gente estimula, a gente motiva as outras pessoas a fazerem realmente o diferente, né? A fazerem a mais. Professora Dreise, você, na sua área, você vai ter o que nos falar também, tá essa sede do físio, do injetável, né? A gente, injetável, quer injetar, a gente sabe que tem as infiltrações traumaortopédicas, né? Aí a gente fica pensando, será que vai ser fisioterapia ou será que vai ser infiltração? Né? Então a gente fica pensando assim, por exemplo, a professora de urogineco, um dia desse, chegou para mim e disse, Olavo, esse povo fazendo curso de sábado e domingo tem que ter um cuidado, aplicando injetável aí, vai ter muitos danos neurológicos associados, né? Porque nem todo mundo vai estar tão, assim, estudado, porque você sabe que a gente estuda anatomia, a gente estuda fisiologia, mas nós não abrimos, dissecamos cadáveres, principalmente quem vai fazer um curso extra-universidade, hoje tem vários, em São Paulo tem, fora do país tem, marca, onde você faz cursos neurológicos para dissecar mesmo, para entender aonde estão as inervações, né? Mas, a olho nu, nós aprendemos por cima, né? Nós somos capazes com certeza, de filtrar algo, mas pediram no Conselho um estudo o ano passado sobre as horas, né? E essas horas foram colocadas em média no mínimo de 800 horas de um estudo para poder o fisioterapeuta ser adaptado ao injetável.
Então, o que é que você acha disso? Qual o risco, né? Que as pessoas têm sede, acha que é ganhar dinheiro só, e não acha que a professora, eu vou procurar a professora Dreisiane, de repente eu vou botar um injetável, e será que eu nunca mais voltei para aquela profissional, porque eu não gostei? Né? Às vezes o cara diz, eu atendi o fulano de tal, só que o fulano de tal nunca mais voltou. Será que ele gostou? Né? Então, o que você dá informação para os nossos acadêmicos, os profissionais que estão aí, muito acadêmicos, que eu estou vendo pelo WhatsApp aqui, de todas as regiões assistindo. Então, o que é que você dá? Assim, o injetável está aí, vai ser incorporado com certeza dentro das disciplinas. Né? Com certeza no futuro próximo vai ser. Mas o perigo que eles levam, né? Dê sua opinião. O professor Olavo hoje está levantando. Polêmica, né? Tem muita polêmica neurológica aí associada aos injetáveis, né? Tem nervozinho. Por exemplo, agora teve um congresso grande que eu participei, com 2 alunas apresentando, mas simplesmente viraram a paciente na prática, agora em julho, viraram a paciente da curto ventral e explicaram na prática, em workshop, injetável no bumbum. E olha lá, nervo ciático. Meu filho era só agulhona desse tamanho, ó, desse tamanho, injetando no bumbum, para o bumbum na hora ficar grandão ali. Né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, as pessoas vão praticar o que o cara está ensinando aí, a agulha desse tamanho, e os nervos ciáticos, e etc. Assim, existem muitas questões envolvidas nessa temática, porque a gente tem que pensar, uma coisa que falta muito, infelizmente, e a gente que está na docência, a gente batalha muito isso com os nossos alunos, né? Mas, infelizmente, ainda existe muita falta de bom senso. A gente tem que ter uma coisa que eu sempre digo, e eu tento aplicar isso, de fato, na minha prática. A gente tem que ter o conhecimento do nosso código de ética do começo ao fim, para a gente entender até onde a gente pode ir. Então, assim, às vezes vem aquela questão da concorrência e porque eu tenho que me destacar, eu tenho que fazer algo diferente, e aí vem uma situação dessa, né? E é bem complicado, porque, assim, hoje como o professor lá falou, para um fisioterapeuta atuar com injetáveis, existem regras, né? Então, não é fazer um curso de final de semana que vai me capacitar a trabalhar com injetáveis. Então, isso é a primeira questão. Então, quando um profissional, ele acha que pode fazer um curso de final de semana apenas e sair aplicando injetáveis em todo mundo, ele, na minha opinião, ele está sendo muito irresponsável, porque talvez ali ele não esteja levando em consideração as consequências, né? Então, por mais que a gente conheça isso, e quando eu digo assim, Andrés, então você é contra o fisioterapeuta trabalhar com injetável? Não sou, de forma alguma, mas eu sou a favor que o profissional que queira trabalhar com injetáveis, ele tenha uma capacitação devida para isso, né? E não um curso de final de semana. Um curso de final de semana não vai ser possível isso, porque por mais que a gente entenda de neuroanatomia e de percurso de nervos periféricos e etc., cada pessoa tem sua particularidade. Né? Então, existem as alterações anatômicas que são individuais, e isso acontece demais nos nervos periféricos. Né? Então, às vezes, a gente diz assim, a gente pega lá o Atlas e diz, o nervo tal está saindo daqui, passa por aqui, quando chega ali ele se ramifica, a ramificação vai para não sei aonde, só que em determinada pessoa essa ramificação pode ser um pouco mais acima, pode ser um pouco mais abaixo, o nervo ele pode seguir um trajeto um pouco mais diferente, e é lá onde você vai e coloca um injetável. E, assim, para a gente que trabalha com a neuro, um injetável que a gente gosta muito de trabalhar, assim, que gosta muito de quando o paciente faz, é a aplicação do Botox, porque ajuda muito na questão da espasticidade. E existe uma luta para que o fisioterapeuta possa fazer essas aplicações de Botox, para que ele não precise ir para o médico, para que faça, não sei o quê.
Mas não é assim, da noite para o dia, né? A gente tem que ter essa clareza de que não é simplesmente eu pegar uma seringa e pronto, está resolvido. Não é assim, gente. Então, eu acho que tem que ter muito bom senso na hora da gente escolher com que vai trabalhar. E uma coisa que Maria Júlia fala é que ela fala e que eu concordo muito com a fala dela, que vocês também já concordaram, é que a gente não precisa dominar todas as áreas, até porque isso nunca vai ser possível, né? Mas a gente precisa, antes de qualquer coisa, antes de eu ser a fisioterapeuta neurofuncional, antes de eu ser a fisioterapeuta que trabalha também com Pilates, antes de qualquer coisa disso, eu sou fisioterapeuta. Então, é minha responsabilidade como profissional de saúde, como fisioterapeuta, saber do que se trata. Porque quando a gente sabe do que se trata cada coisa, a gente vai saber onde estão os nossos limites. Aonde a gente tem que encaminhar para um outro profissional, seja ele um fisioterapeuta de outra área, seja ele um médico, um enfermeiro, etc., né? Um terapeuta ocupacional. Então, a gente precisa entender que a gente não é fisioterapeuta de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. A gente é um fisioterapeuta. O fisioterapeuta trata função. Primeiro de tudo, seja qual área que for. E a gente tem que ter muita clareza nisso. E aí, quando a gente pensa nisso, assim, a gente tem um bom senso, e a gente tem o conhecimento do código de ética, tá ali antenadozinho com as mudanças que estão acontecendo, que até recentemente teve uma mudança no nosso código de ética. Então, a gente precisa entender isso, né? E o bom senso, gente, o bom senso tem que vir primeiro, o bom senso tem que falar mais alto e antes de qualquer coisa, porque senão acontece o que a gente mais vê aí, né? A irresponsabilidade e as pessoas visando mais o lucro do que o resultado, né? E aí esse é onde tá o grande problema. Gente, muito interessante assim essa discussão, né? De quando a gente fala de paciente neurológico, né? Inevitavelmente, acho que é impossível a gente não falar sobre questões de injetáveis, não necessariamente, né, por aplicação do fisioterapeuta, com essa nova perspectiva aí que o professor Olavo trouxe, mas para a gente entender, né, o nosso paciente de quando ele precisa, de fato, fazer um bloqueio por um botox, né, uma toxina botulínica, o que é que aquilo vai impactar nas minhas perspectivas de reabilitação, qual é o prognóstico que esse paciente vai ter a essa aplicação, será que é indicado? Então, eu acho que, como equipe multidisciplinar, né, o fisioterapeuta, ele deve sim ter essa visão, até para que a gente consiga replanejar o nosso processo terapêutico. Né? Então, o pessoal aqui no chat estão interagindo bastante, né, fazendo um parêntese aí para... estão ovacionando aí os professores deles, né, dizendo que estão muito, assim, bem felizes de estarem participando e de que a fisioterapia merece mais momentos como esse, né? Então, estavam falando que a troca estava muito bacana, muito boa, e trouxeram algumas perguntas, né? Então, a professora Maria Júlia, professora Dreisialo, que trabalham bem assim com essa parte neurológica também, né, que são referências na área, teve duas perguntas que se assemelham um pouco, né, que uma das meninas perguntou qual é o período, né, para tratar um paciente de AVE, né, e também pediram para falar um pouco mais desse processo, né, de reabilitação de pessoas que tiveram AVE, né, quais são as perspectivas assim de um fisioterapeuta, como seria essa abordagem na prática mesmo, né, aquela abordagem prática e fácil de se entender. Nossos alunos estavam querendo saber disso, né? Então deixa essa primeira pergunta e também falaram um pouquinho de como lidar, né, como manusear uma criança autista, né, nesse contexto. Já aproveitando o meu momento de fala, né, eu gero a minha contribuição aí na área de pediatria, né? Então, manusear uma criança autista, eu acho que, primeiramente, a gente tem que estar aberto e desprendido do que tudo que é engessado, né? De um quadrado, de uma sala, de um brinquedo, de um terapeuta, um paciente sentar e executar algum método, alguma forma, né? Eu acho que não é fácil lidar com
pessoas, né, pacientes com transtorno do espectro autista, com TEA, mas é muito gratificante porque esse paciente ele precisa, né, um bizu aí para vocês, onde toda vez que vocês forem trabalhar com criança, né, e na maioria das vezes, né, essas crianças que a gente atende têm alguma disfunção neurológica, tá? Então, o primeiro ponto é a gente ganhar a confiança do paciente, né? Você investe aí 1, 2, até 3 atendimentos, se for o caso, para que você possa interagir com o seu paciente, né? Então, diferentemente de um adulto, a criança, muitas vezes, ela não vai estar lá paradinha e você vai dizer assim, olha, vamos trabalhar essa função, vamos trabalhar essa postura. Não, você tem que associar a sua terapêutica ao lúdico e, em especial, a um paciente com TEA, né, um paciente autista, ter uma perspectiva de você entender qual é a dinâmica do seu paciente, o que ele gosta, o que ele não gosta, né? O paciente autista ele tem inicialmente um bloqueio ao toque, né? Então, dificilmente você vai ver um paciente que é autista chegar no ambulatório e você já ir para cima pegando, ele não vai gostar. Ele vai ter um certo repúdio inicialmente. Então, eu acho que o primeiro passo desse manuseio é ganhar a confiança do teu paciente, é entender o teu paciente e, se for o caso, interagir com a mãe, o pai, o responsável na conduta. Por quê? Ele vai ser uma figura já referenciada, né, pelo paciente como alguém que cuida, alguém que protege, alguém que está ali próximo, tá? E manuseio e prática e vivência, né? Eu acho que a gente vai aprimorando isso à medida que a gente vai imergindo na área, à medida que a gente vai, de fato, se aprimorando. E um ponto para finalizar minha fala nesse aspecto, como as meninas, os professores já falaram, é importante a gente sempre se capacitar. E você pode, de repente, se pensar, né? Ah, professor, eu já sou capacitado, eu tenho uma especialização, né? Eu atuo na área. Mas será que isso é o suficiente? Será que a reciclagem ela não se aplica em algum momento? Porque a gente aprende uma coisa nova hoje. Daqui a uma semana, um mês, um ano, sei lá, muda. Ou tem um aprimoramento, né? Então, exatamente. A gente aprende e ensina constantemente, todos nós. E um exemplo disso, pessoal, não sei se vocês tiveram contato com o método do Bobat, né, um conceito neuroevolutivo. Antes, a perspectiva do Bobat, há alguns anos atrás, era muito voltado à questão de pontos-chave, pontos de controle, algo mais, um manuseio mais diferente do que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem um Bobat hoje que pensa muito mais em ajuste e em função e muito voltado a essas estabilizações não tão segmentadas, mas visando um paciente como um todo, né? Isso se aplica, o pessoal falou do Telesuite, né, que tem um filho de uma participante aqui que faz e ela disse que achou maravilhoso, né? Então existem várias ferramentas, né, várias abordagens para esse tipo de paciente e um olhar diferenciado é aquele olhar que ele é multidisciplinar, né? Porque precisa do psicólogo, do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, enfim, e por aí vai. E abro para as professoras aí o questionamento, né? Em qual período a gente deve pensar em tratar esse AVE e como seria na prática, né? Como seria essa dinâmica? Qual é essa vivência que vocês trazem para acrescentar aí para os estudantes? Excelente pergunta. Após um AVC, a gente pode começar a reabilitação fisioterapêutica 24 horas após o evento, certo? Se o paciente estiver em condições hemodinâmicas adequadas, se o paciente estiver estável, a gente pode iniciar o tratamento fisioterapêutico. A gente não consegue precisar quanto tempo vai durar esse tratamento. Por quê? Depende da idade do paciente, depende da situação prévia desse paciente, depende da extensão da lesão, né? Depende do tamanho desse AVC, do tamanho dessa isquemia, e depende da localização. Se pegou a artéria cerebral anterior, se pegou a artéria cerebral média, a maioria dos AVCs da gente pegam a artéria cerebral média, né?
dos pacientes da gente. Então, depende de todos esses fatores. Então, a gente não consegue dizer 1 mês, 6 meses, 1 ano, a gente não consegue precisar. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma paciente de 91 anos que teve um AVC e é extremamente funcional. Foi um AVC bem pequenininho. Ela anda com apoio mínimo, basicamente apenas com supervisão. Ela tem mobilidade preservada em todos os membros, tem força grau 4, força preservada para todos os membros, e tem pouquíssimas alterações de desempenho, certo? Ela basicamente precisa de ajuda para algumas coisas, inclusive por conta da idade. Já eu tenho um paciente de 53 anos que teve um AVC, inclusive devido à Covid, que eu comecei a atender essa semana, que após 8 meses de AVC, ele não se senta sozinho. Então, o tempo de reabilitação desse paciente que teve um AVC com 53 anos, certamente vai ser muito maior do que o tempo de reabilitação dessa de 91 anos. Entende? Então, a gente estipula os objetivos para aquele paciente de acordo com a condição deles. Eu não sei se todos vocês têm vivência com a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, mas é um instrumento essencial para que todos os fisioterapeutas conheçam. Não é um método de avaliação, é um sistema de classificação. A gente consegue classificar o paciente de acordo com a funcionalidade e com as incapacidades dele. De forma geral, o que é que a CIF diz? Não interessa apenas a condição biológica do meu paciente, mas além da condição biológica, além da patologia, importa como é que é a condição social, como é que é a condição cultural, como é o ambiente que o paciente vive, se existem barreiras que atrapalham a reabilitação, ou se existem facilitadores, né, que faz com que essa reabilitação seja mais rápida. E a gente consegue classificar o nosso paciente de acordo com todos esses fatores. Para que isso serve? Para que a gente consiga direcionar o tratamento da gente, tá? Então, eu vou dar um exemplo a vocês. Imaginem que vocês começaram a atender um paciente que teve um AVC, que ele consegue andar com auxílio de uma muleta ou de uma bengala. Só que o paciente, ele não consegue dormir no quarto dele, porque o quarto dele é no primeiro andar da casa dele. E aí, quando você pergunta, por que o senhor não está indo para o seu quarto? Porque eu ainda não estou conseguindo subir a escada sozinha. Tá, qual vai ser teu objetivo na fisioterapia? Teu objetivo primordial vai ser fazer com que aquele paciente consiga subir a escada sozinho de forma segura. Então, você vai desenvolver técnicas, seja de fortalecimento, seja de equilíbrio, seja de coordenação. Isso baseado na tua avaliação. Por que é que teu paciente não consegue subir a escada? Porque falta força de membro inferior, porque falta equilíbrio, porque ele não tem coordenação motora ou porque ele tem insegurança. Então, de acordo com sua avaliação, você vai tratar aquele paciente. Não existe uma técnica específica, tipo, todo paciente com AVC, a gente vai ter que tratar dessa forma, porque o quadro clínico é muito diferente. A gente pode ter 5 pacientes com 60 anos de idade que tiveram AVC no hemisfério cerebral direito, todos 5 com acometimento da artéria cerebral média. Todos 5 vão apresentar quadros clínicos diferentes. Eles vão ter particularidades. Então, a gente só consegue definir o tratamento depois da avaliação, entende? Então, minha sugestão para a fisioterapia neurofuncional. A avaliação é o ponto-chave. Primeiro, entenda que a avaliação é o ponto-chave e a partir daí você vai determinar os objetivos para aquele paciente e entenda que outros fatores vão ser cruciais para facilitar ou atrapalhar o teu processo de reabilitação. Então, são esses pontos que a gente precisa realmente considerar. Grace, queres me ajudar? Eu quero que eu sou enxerida. Você falou de uma questão, Maria Júlia, que é, na verdade, 2 pontos aí que eu acho que precisam de uma relevância, que é a questão da CIF. Muita gente escuta falar da CIF, acha que isso é coisa da neuro, da pediatria, né? Porque talvez a gente, até na própria graduação mesmo, a gente às vezes, quando a gente fala de CIF a primeira vez para o aluno, ou é numa disciplina dessa, ou é numa disciplina de reeducação funcional, onde a base da disciplina é de muita estruturação de neurofisiologia,
E aí, e também porque eu acho que quando a gente começou a ouvir falar de CIF, né, a gente via profissionais da área da neuro falando. Então, existe muito uma associação de que CIF é coisa da neuro, que CIF é coisa da pediatria, né, porque tem muito neuro na pediatria, mas deixar bem claro, gente, que não tem nada a ver, né, é uma classificação de funcionalidade. E funcionalidade está envolvida com qualquer área da fisioterapia. Eu acredito, assim, a minha forma de ver a CIF é que ela veio para mudar essa forma de olhar mesmo. Porque antigamente, graças a Deus, né, hoje a gente já pode falar isso. Embora, claro, né, hoje ainda exista, mas de uma maneira mais suave. Mas antigamente, né, a gente tinha uma separação de, meu paciente é de, por exemplo, meu paciente é de traumato e ele teve uma, sei lá, uma cirurgia de joelho. E aí a gente olhar para esse paciente como reabilitar aquele joelho. Embora eu sabia que a marcha, que não sei o que, ia estar alterado, mas era a questão, o foco principal era o joelho, aí vinha aquela diminuição. Quais são os objetivos da... Você vai traçar ali uma conduta, né? Quais são os seus objetivos? Melhorar a força, amplitude de movimento, não sei o que, equilíbrio, marcha, não sei o que. Mas para que você quer melhorar isso, né? Eu acho que a CIF traz isso para a gente. Para que você quer melhorar isso? Porque, às vezes, a gente vai com aquele olhar clínico do fisioterapeuta e diz, porque eu quero reduzir espasticidade, porque eu quero diminuir reflexos patológicos, porque eu quero... Mas para quê? Você perguntou ao paciente o que é que ele quer, porque, às vezes, você vai fazer tudo isso e isso não vai fazer nenhuma diferença para ele, né? Então, o seu objetivo como profissional, muitas vezes, vai ser diferente do objetivo do seu paciente. O seu paciente quer ir ao banheiro sozinho, o seu paciente quer se deitar sozinho, o seu paciente quer ir para o quarto, como Maria Júlia falou, que é no primeiro andar sozinho. Ou então, ao menos, ele quer conseguir subir a escada, né? Então, e você está pensando nisso a curto prazo, ou isso vai ser a última coisa quando você estiver próximo de dar alta? E aí, o que é que acontece? Quando a gente tem aquele olhar que a gente não pensa na vontade do paciente, no objetivo do paciente, né? Quando a gente não pensa na função do paciente, para o paciente, fisioterapia não está adiantando nada. Então, quantas vezes a gente não escuta o paciente falar que aquilo não adianta nada, que aquilo é chato, que não sei o quê. Por quê? Porque o fisioterapeuta muitas vezes não está preocupado com o que ele quer, com o objetivo dele. Então, a CIF, ao meu ver, assim, ela veio para mudar esse olhar para a profissão. E para qualquer área, tá, gente? Isso não é coisa da neuro, não foi a neuro que inventou isso, não. Né? Tem gente até que tem meio que repúdia a CIF, porque foi da neuro, gente que não gosta da neuro. Ou então começa a não gostar da neuro por conta da CIF. Uma confusão que o povo faz, nada a ver. Então, deixar bem claro isso, tá? E a questão que, assim, a gente vê o aluno com muita sede do que fazer. O que é que eu vou fazer com o meu paciente de AVC? Quais as técnicas que eu vou utilizar? Gente, como a Júlia falou, não existe uma receita de bolo, a gente não tem como dizer. Se a gente for citar técnicas, a gente vai citar inúmeras aqui para falar de BOP, a gente vai falar de FNP, a gente vai falar de terapia do espelho, de terapia por restrição e contenção induzida, a gente vai falar de prática mental, de realidade virtual, a gente vai falar de inúmeras terapias, né? A gente vai falar da cinesioterapia, dos exercícios funcionais, de um modo geral, mas, assim, a gente só vai saber o que vai aplicar disso tudo quando a gente avalia o paciente, quando a gente vê o que ele precisa. Não inventem de colocar em prática uma técnica que você não domina. Então, do que você tem no seu leque, né? Diz assim, eu fiz a avaliação do meu paciente e eu sei que eu quero chegar a tal objetivo com ele. Quais dos recursos que eu tenho na minha mão que eu posso utilizar para atingir esse objetivo? Se eu conheço a técnica, eu vou saber se ela serve ou não, né? Então, a gente vai ter que pensar muito nisso, né? Eu acho que como desde o começo a gente vem falando, né? A função em primeiro lugar, né? O objetivo do paciente em primeiro lugar. E aí o paciente vai se sentir motivado a chegar até o final do tratamento dele, que é importantíssimo.
ter o cuidado, né, professor, até de como você vai adaptar um tratamento para determinado paciente. Se você está dentro do programa de saúde da família, nas casas do paciente, mais humilde, sem muito amparo para ele, a gente não está indicando uma órtese que é milionária para ele, né? Vai ser. Então, a gente tentar adaptar um papelão, uma órtese, uma adaptação do lençol para ele puxar da cama, para ele se virar, uma cadeirinha que possa ser mais, mesmo velhinha, mas mais confortável para a família colocá-lo durante o dia, né? Para não ficar só na cama. Então, a gente tentar trabalhar no que tem, né? Como vocês estão falando aí, a gente há uma técnica e também um ambiente. Eu tenho um ambiente mais simplório ali, eu tenho que adaptar minhas técnicas naquele ambiente, né? E eu não deixar psicologicamente meu paciente afetado, né? Pô, se eu tivesse um arsenal de máquinas com o doutor fulano aqui, eu ia ficar bom. Não, use o que ele tem em casa, às vezes um barraquinho, né, que ele tem, às vezes tudo, né? Tudo que você tem ali, você pode ser criativo, né, para tentar fazer um processo de tratamento, né, bem mais adequado a esses pacientes, né? Exatamente. Professor, o pessoal colocou aqui no chat, inclusive resumo do que tudo foi falado, né? Teve um dos alunos nossos que colocaram aqui e que concordo plenamente com ele, quando ele fala que a melhor forma de ter uma conduta assertiva, uma ótima conduta é uma ótima avaliação, né? Eu sempre digo aos nossos alunos, né, que é impossível eu ter uma conduta ótima se eu não tive uma avaliação maravilhosa. Porque é na avaliação que a gente vai compreender todos esses detalhes, ver o que o paciente tem de alteração, o que ele precisa e o que ele objetivo, o que ele quer, né? Porque às vezes a queixa do paciente não é o nosso objetivo, né? Então a gente precisa entender, escutar, né? Como colocar aqui, ser empático, né? Ser humilde, de saber os seus limites, as suas capacidades e desenvolver as suas fragilidades. Que tiver em mais mãos, né? algumas O perguntas. que tiver em mãos, né? Porque às vezes eu fico muito preocupado quando um terapeuta vai lá no programa de saúde da família, no NASCE, vai visitar uma casa, e às vezes a casa não tem condição nenhuma, como a gente aprende teoricamente, prática ali, né? E a pessoa não sabe ser criativo com aquilo que ela tem, né? Então, a gente tem que ter essa humildade de saber, eu até brinco, né? Por exemplo, você, como professor, a gente vai dar uma aula, se eu vou dar uma temática onde vou explanar alguma patologia, eu também tenho que bater o meu olhar clínico ali na sala de aula para não saber se tem alguém dentro daquela patologia. Até para poder meu linguajar ser de forma mais positiva e não agressiva, né? Às vezes a aula de hormônio que eu dou, às vezes, então eu tenho que ter cuidado. Pô, ali na sala de aula, será que eu vou falar de um tema onde alguns outros colegas vão se virar para o outro amigo e vai dizer o fulano tem, né? Então até isso eu tenho que ter cuidado, né? Até isso eu tenho que ter muito cuidado quando eu abordo, porque eu estou ali na frente e eu tenho que realmente transformar tudo num ambiente de conhecimento e de respeito, né? Até de confiança e naquelas pessoas. Então, eu digo muito isso. Numa casa que você vai visitar humilde, não tente mandar comprar um Teraband, não sei o quê, porque vai ser caro. O Inspiron vai ser caro para o paciente, né? Bote as bolinhas de Shea, bota-se, né? Quantas vezes a gente viu, às vezes, aqueles novelos de linha sequinho, que aquela senhorinha tem ali na casinha dela, a gente bota uma bexiga baratinha para ela soprar, né, para não contato com a borracha. São coisinhas que eu digo muito, aprender além dos muros da faculdade. Ler revista, ver documentários, ver casos de profissionais que estão aí no mundo todo, né, atendendo essa população mais carente, né, para a gente se adaptar a isso. Professor, né? E às vezes é muito... o Teraband, né, super funcional, muito utilizado, só que às vezes o paciente mora numa comunidade que de repente ele não tem acesso ao Teraband, mas a vizinha dele costura e tem elástico de roupa que ele pode pegar um pedaço e fazer. Então acho que é criatividade, a gente sair um pouco da caixinha e começar a ter um raciocínio clínico e também criativo. Né? Acho que esse é o grande segredo. Até para a gente não atingir psicologicamente aquele paciente, né? Dele não se achar, pô, não vou ficar bom porque eu não tenho aquilo.
né? Porque às vezes emocionalmente a gente vai, né? Por exemplo, ontem eu tive que fazer um vídeo 9 horas da noite para ensinar uma paciente a relaxar mais a respiração. Nada simplório, uma cirurgia de diástase abdominal, onde houve uma aproximação grande, porque estava sentindo muita dor associada a uma hérnia, e realmente eu estava muito tarde sem conseguir ir até o bairro como ela estava, que era um bairro até mais perigoso para a gente ir à noite, depois de 9 horas da noite. E realmente eu liguei meu videozinho do celular, comecei a ensinar ela a fazer expansão pulmonar normal, até porque não era patologia, era um medo que ela estava associado à cirurgia. Houve uma reaproximação do reto abdominal e o diafragma dela deu uma subida, com pressão. Então, bastou a gente ensinar, né, ali pelo vídeo, né, aquela coisa do vídeo, e quando mais tarde, 2 horas depois, liguei, Ana Carolina, tá bem? Tá. Aí, no outro dia de manhã, tô bem, olha lá, passei a noite, não consegui tossir mais. Olha aí, ela não tossiu mais, porque ela dilatou, respondiu à base do pulmão. Apenas com preguiça não, até tira essa palavra, medo, né, de estragar a cirurgia, né, de danificar a cirurgia. Aí ela pegava e respirava curto. Quando a gente incentivou ela por vídeo, ela inspirar, você viu que a tosse dela já foi melhorando, porque houve uma resposta. Agora, a gente deixar uma paciente edemaciar o tornozelo, edemaciar toda uma perna e depois vir um coágulo, para poder se alojar nessa base do pulmão que não está ventilada, isso é muito perigoso, né? Porque pode levar toda uma sequela muito maior, né? Então a gente tem que ter assim, olha o nome que eu uso, né? Eu brinco, vamos ser vaidosos conosco mesmo. A gente tem um materialzinho da gente básico, né? Ali para ofertar para o paciente, principalmente mais humilde, né? Professor Olavo. Um dia, sabe, que eu fui abordado porque eu estava usando o tratamento de eletroacupuntura por uma profissional de alto gabarito, porque eu estava ofertando no posto de saúde para a população carente. Olavo, o que essa população carente quer ficar bela através de umas agulhas ligadas a eletrodos de corrente galvânica interrompida? Aí eu comecei a levar o projeto. Pessoal, se ela tem uma autoestima melhorada, com certeza ela vai ter mais saúde. Então, do grupo de 31 mulheres, foi lindo, só 2 pararam de frequentar, todas as outras mudaram de vida. E as que pararam de frequentar o grupo de atendimento, os maridos não deixaram, porque elas estavam mais empoderadas dentro de casa. Elas melhoraram a autoestima, se sentiram mais jovens através da agulha de acupuntura que mudava a cada 10 minutos com os eletrodos negativo e positivo ali, e elas mudaram o momento de estar dentro da casa, os maridos trancaram. Elas, de novo, eram mulheres acima de 70 anos. E foi lindo o depoimento de outras. Falou, o depoimento que a gente chegou até a escrever sobre, só desse depoimento dela, eu não tenho mais lágrima, eu só choro com o coração. Que eram mulheres sofridas, tá? Sofridas na vida toda, desde o resguardo, entre aspas, quebrado, que a gente no Nordeste, né, conhece com mais facilidade isso, e elas relacionavam rugas no rosto, problemas de deficiência motora na face, o resguardo quebrado. E olha lá, por quê? Resguardo quebrado há não sei quantos anos atrás, porque elas vivenciavam isso. Tá? E outras se sentiam feias. Então, quando elas começaram a se empoderar, melhorar, tá? Para vocês terem ideia, até olhe vocês, mulheres, sentirem isso, para a gente finalizar esse depoimento. Há 17 anos, uma delas era casada, e 17 anos ela fazia sexo com o marido morrendo de dor. E não tinha jeito para nada, e tinha vergonha de lidar com esse assunto. No momento que ela fez esse tratamento de eletroacupuntura facial, associando as deficiências orgânicas delas, os órgãos vitais, foi muito interessante, ela começou a se empoderar. E o que é que a gente viu? Ela se sentia muito feia, se sentia muito mal cuidada, e na hora que ela começou a se cuidar mais, ela relaxou diante do marido. Você vê, 17 anos, ela não conseguia lubrificação. E não era o tratamento pélvico que a gente estava fazendo. Então, é isso que eu quero deixar aqui para os meninos todos que estão assistindo, essa questão do cuidado com amor, do cuidado, né, da gente nem tratar, cuidar. A gente gera esse amor a esse paciente e a gente vai recuperar ele de outras coisas, né, que às vezes não é o foco principal nosso naquele momento. Né? Então, esse cuidado vai curar muito, muito mesmo. Né? Professor Hélio, pode Bom, gente, tenho aqui só integrei algumas perguntas, né, participação dos nossos alunos,
para a gente finalizar esse momento, né? E a Isa Dias, ela faz a seguinte pergunta, achei bem interessante, né? Que são bem parecidas com a pergunta do Gustavo. Se o paciente tem deficiência visual, ele tem alguma alteração no controle postural, como ela poderia tratar esse paciente, abordar esse paciente, tendo em vista que a visão é um dos sistemas sensoriais que estão comprometidos? E o Gustavo, ele traz a seguinte questão, né? Se já foi citada a deficiência visual, como a gente pode tratar um paciente com deficiência auditiva? Né? Então, a gente encerra esse fechamento do nosso momento com essas duas perguntas, interagindo também com a Lívia Tawane, que é aqui da Nassau Caruaru. Ela disse que queria saber um pouquinho mais sobre a reabilitação dos pacientes com traumas neurológicos pós-Covid. Então, no começo da live, a gente falou um pouquinho sobre as perspectivas do pós-Covid e tal, mas, de repente, em outro momento, a gente poderia estar se aprofundando, né, junção aí de trauma com neuro e Covid, né, mas é isso, gente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como é essa abordagem, essa perspectiva. Vou só dar uma pincelada rápida, de um segundozinho, rápido mesmo, para as meninas terem mais tempo para falar sobre isso. Sobre a questão do deficiente visual, nós temos uma colega, no Hospital Geral daqui, que ela trabalha muito com a luz, principalmente com crianças cegas. Tá? Então, ela trabalha com direcionamento luz, aquela luz bem mais forte, branca, tá? Onde ela faz um direcionamento de controle de espaço. Né? Isso detalhadamente eu não acompanho, mas foi um trabalho que a gente trouxe para ela palestrar na Universal, aqui de Fortaleza, e foi muito interessante esse trabalho, totalmente dentro do hospital com crianças com deficiência visual, com algum processo neurológico associado e usando a luz forte e vibrante, né? E os sons. Um auditivo, muito o toque, quando estão os dois ligados, a dificuldade é muito maior. Mas aí cabe às meninas detalhar mais aí sobre. Joia. Não sei se Dreise já atendeu algum paciente com alguma deficiência visual, deficiência auditiva. Eu já atendi paciente com esses tipos de deficiência, inclusive um paciente com ambas as deficiências. Então, a gente precisa trabalhar com outras entradas sensoriais, né? Se o paciente ele não consegue enxergar, então eu vou trabalhar através da audição. O meu foco é paciente adulto, né? Então, para mim, é mais fácil. Para quem trabalha com pediatria, talvez seja mais difícil, né? Mas para mim, trabalhar com adulto é mais fácil. Então, se ele não enxerga, eu vou precisar dar as informações verbalmente, né? Ou então posicionar, e algo que vai me auxiliar muito são minhas mãos. A parte sensorial, o toque, certo? Eu preciso que aquele paciente mantenha determinada posição para uma atividade, eu vou posicionar meu paciente daquela forma, vou verbalizar para ele numa linguagem que seja acessível para ele o que é que eu quero e qual é a posição que ele está, e vou facilitar a movimentação através do meu toque. Então, é dessa forma. Da mesma forma, um paciente que não tem a audição preservada, que tem algum déficit auditivo, eu vou fazer utilizando o visual ou então o toque. Muitas vezes, eu vou querer, inclusive, que o paciente não se olhe no espelho ou não olhe para o pé dele. Se vocês agora todos levantarem o pé, se vocês fizerem dorsiflexão, vocês não precisam olhar para os pés de vocês para vocês saberem que os pés estão em dorsiflexão. Isso porque vocês têm a integridade do sistema proprioceptivo, né? Então, se eu quero trabalhar propriocepção com o meu paciente, eu vou tirar o visual. E aí eu vou colocar meu paciente em determinada postura, em determinada posição, vou facilitar alguns movimentos, inibir outros movimentos para determinado objetivo. Então, mais ou menos seria isso. E aí, respondendo de uma forma bem sintética a pergunta de Lívia, a gente tem uma infinidade de patologias de repercussões neurológicas secundárias à COVID, dentre elas encefalopatia, AVC, que é uma minoria, mas a gente tem ouvido falar muito, mas a literatura ainda fala em um quantitativo pequeno. Alterações de sistema nervoso periférico, como neuropatia periférica, dor neuropática, Guillain-Barré. Há um ano, eu li o primeiro artigo, que inclusive foi de Wuhan, da China, falando sobre repercussão neurológica, e falava-se que
algumas repercussões teriam plausibilidade de existir, mas não tinham correlação. Um artigo que foi, se eu não me engano, da França, do ano passado, falava que Guillain-Barré era plausível de ter em um paciente pós-Covid. Hoje a gente já tem associação direta. Pacientes que tiveram Guillain-Barré pós-Covid, essa associação ela já é direta. Então, a gente tem uma infinidade de repercussões. As principais, encefalopatia, neuropatia, né, com inclusive dor neuropática, a hiposmia ou anosmia, né, que é aquela diminuição ou ausência do olfato, a ageusia, que é não sentir gosto dos alimentos, e muitos artigos, inclusive, eles citam a mialgia, a dor muscular, como repercussão neurológica. Então, essas seriam as principais, o AVC, né, como a gente já falou, seriam as principais repercussões neurológicas que a gente tem visto no nosso paciente. Eu queria acrescentar um pouquinho na questão que eu achei bem interessante a pergunta também da questão da pessoa com deficiência auditiva ou visual. Eu achei muito pertinente o raciocínio do aluno, acho que é um aluno, né? A Maria Júlia disse que já atendeu um com ambas as deficiências. Isso aí eu não atendi, não. Já atendi paciente com deficiência visual e outro com deficiência auditiva, mas com os dois aí não chegou para mim, não. Mas, assim, a gente tem que entender que isso é para tudo, gente, mas se a gente utiliza muito na neuro, é a neuroplasticidade, né? E quando a gente fala de neuroplasticidade, a gente está dizendo assim, ó, o paciente, ele era de uma forma e ele perdeu algumas coisas, certo? Ou ele não tem, ele já nasceu sem determinada função e o organismo dele vai precisar se adaptar àquela falta daquilo, né, que não tem. E aí, no processo de neuroplasticidade, a gente vai ter a readaptação do organismo como um todo à falta daquilo que não está tendo ali. E quando a gente utiliza isso na fisioterapia, a gente vai utilizar o que o paciente tem. E isso a gente fala em relação a tudo, né? Seja uma questão motora mesmo, seja uma questão visual, auditiva, porque está envolvida ali com o sistema de receptividade de estímulos, né? Mas a gente vai utilizar o que o paciente tem. Então, assim, para isso também, né, para auxiliar a gente tem as pistas, né? Pistas auditivas, pistas visuais, pistas proprioceptivas, pistas táteis. Então, tudo isso auxilia a gente nesse paciente quando a gente vai atender esse tipo de paciente, né? E o que a gente vai precisar fazer, nada mais é estimular mais o que ele tem, né? Muitas vezes, esses pacientes que vêm para a gente com esses tipos de acometimento são acometimentos irreversíveis, então não adianta a gente tentar estimular alguma coisa que melhore ou traga a visão, a audição dele de volta, porque muitas vezes não tem como mesmo, né? Ele já é uma lesão irreversível. Então, não existe isso, né? Vou reabilitar a audição do paciente, a visão do paciente. Não, gente, isso não existe. A gente vai tratar, a gente vai utilizar os outros sistemas que ele tem, tá? Para que a gente consiga alcançar os objetivos. E tenho certeza, o nosso cérebro, ele é muito inteligente, ele é super adaptável, e ele começa, né, regiões específicas começam a assumir aquelas funções perdidas ou aquelas funções inexistentes. Então, por isso, eu já tive, não só pacientes, mas eu já tive alunos com deficiência visual. E eu achava impressionante neles, né, tanto nos alunos quanto no paciente, as percepções que ele tinha. Então, às vezes, pelo jeito que você anda, o barulho que você faz andando, ele sabe quem é que está perto, né? Então, a fala é fácil de reconhecer, porque todo mundo reconhece, né? Mas coisas desse tipo. Então, para vocês terem noção do quanto o nosso cérebro, ele se reorganiza e se readapta, agora precisa de estímulo. E o que a gente vai fazer é estimular o paciente. Então, a gente tem alguns recursos, né? Como Maria Júlia falou, eu vou utilizar o tato para mostrar a ele onde eu tenho que, sei lá, o movimento que eu tenho que fazer quando, de repente, ele
deficiente visual, né? Eu acho que quando ele é deficiente visual é mais fácil também, né? Porque você fala, e ele sabe, ele tem, geralmente, o sistema proprioceptivo dele é íntegro, então, ele sabe o que é perna, ele sabe o que é braço, ele sabe o que são as regiões do corpo dele. E quando o paciente não escuta, então fica um pouco mais difícil, mas a gente também dá um jeito de se comunicar com ele, como a gente faz com qualquer pessoa, né? Então, tem os desafios, mas não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa que você vai dizer, ai, meu Jesus, como é que eu vou me comunicar com o paciente? De forma alguma. Tem os desafios, mas da mesma forma como ele vai estar ali para se adaptar e conseguir recuperar alguma função perdida, você também vai se readaptar e se reinventar no seu atendimento para conseguir. Então, não se assustem, tá certo? Com essa questão. E também na questão de reabilitação mesmo, porque essas funções são importantes, né, de audição e de visão, mas a gente consegue estimular os outros sentidos do paciente para que a gente consiga restabelecer algumas coisas também, tá bom? Bom, gente, boa noite. Eu queria agradecer, né, a presença do professor Olavo Ximenes, da professora Dreisiale Mota, professora Maria Júlia Nunes, também de todos os participantes que interagiram aqui no chat, né, o pessoal, os estudantes muito participativos, né, com dúvidas e com colocações pertinentes. Acho que foi um momento muito rico, né, de muita aprendizagem, muito conhecimento e muita partilha, né? E não poderia deixar de falar da língua brasileira de sinais. Eu, como um professor do curso de intérprete em Libras, né? Então, um ponto muito diferencial e um ponto muito importante é, de repente, esse profissional da área de saúde, de você que quer um diferencial no seu currículo, né? Busque aí uma formação, né? De repente, não precisaria ser intérprete, mas você entender e você poder se comunicar, né, com pessoas surdas é muito interessante. Então, você entender o universo dela, né? E quando você, de fato, começar isso, você vai se sentir surdo, né? Você vai sentir que o outro é o ouvinte e você é o surdo, né? Mas é um diferencial de currículo, é uma forma muito importante da gente entender, trabalhar, né, e estimular o nosso paciente, assim como as técnicas que a gente aprende durante a nossa formação acadêmica, a nossa formação pós-graduação, tá? Então, deixo essa dica aí para vocês, tá? Então, quem não conhece, quem não tem, busca aí uma formação, né, em Libras, que é muito, muito importante e agrega demais aos profissionais de saúde. Então, professores, muito obrigado pela participação de vocês. Aos nossos alunos, queridos alunos e estudantes, muitíssimo obrigado, né? Então, deixo aí um abraço no coração de todos, uma excelente noite e espero que tenhamos em breve outros momentos assim tão ricos como tivemos hoje, tá? Obrigado, prazer, pessoal, professoras, grande abraço e um recado que eu quero deixar: nunca deixe seu paciente desistir de cuidar do seu processo neurológico, nunca. 10, 14 anos depois, 15 anos, ele pode reverter todo esse caso. Então, reinvente os tratamentos, reinvente os cuidados, mas nunca o abandone e sempre incentive ele a continuar. Parte neurológica sempre vai mudar e sempre para melhor. Grande abraço, beijo e obrigado, e prazer em conhecer todos vocês. Grande abraço. Boa noite, gente. Boa noite. Não é aquele convite, quem não conhece, não é aquele convite, só assim, venha, não, venha e avisa. Vamos conhecer Fortaleza e se ouvir para Caruaru também. Caruaru, eu estou vendo por aí, que eu tenho uns cunhados por aí. Um abraço. Abraço, pessoal, obrigada, foi um prazer, viu? Obrigada, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Eu queria saber se a gente pode tirar uma foto só para finalizar aqui. Vamos tirar. Vamos lá. Eu estou com a câmera pronta. Vai, Grace. Não ia perder a oportunidade. Deixa eu posicionar aqui. Peraí. Agora. 1, 2, 3 e foi. Prontinho, gente. Vou botar lá. Boa noite, pessoal. Gente, boa noite. Vocês que estão em casa aí, tá? Tchau. Boa noite. Obrigada.